Vamos começar aqui mais um bate-papo cultural, nessa parceria entre o Arquivo e a Unesp, por meio do professor Romualdo, nesses 3 anos e meio aí de feliz convivência, né, professor? Pois é. E queria também dizer que a gente está recebendo voluntariamente aí dos fotógrafos de Rio Claro, que têm participado dos eventos do Arquivo, dos concursos. Nós lançamos aí para eles um desafio da gente fazer uma coleção de postais sobre os grafites aí da cidade. E a ideia é a gente mapear um pouco, né, o que está acontecendo na cidade com relação ao grafite nesse 2012. E desses que vão chegar, a gente então selecionar 10, fazer essa coleção. Isso foi super bem recebido pela molecada aí do hip hop. Eles ficaram super contentes. E aí, paralelo a isso, a gente está organizando uma exposição de fotos, porque agora em julho vai ter a Batalha da Amizade, dia 20 de julho, e aí a gente quer fazer uma exposição bem bonita, bem grande sobre o movimento hip hop, os vários elementos, tal. Acho que vai ser uma coisa bacana aí que a gente está se aproximando deles, né? Então, devagarzinho, eles vão confiando que a gente vai entendendo o que eles estão querendo dizer. Né? Então, nós temos aqui hoje o Daniel. O professor Romualdo vai apresentar o Daniel. O Daniel vem falar sobre essa outra intervenção urbana, né? Que é a questão aí do picho. Tá bom? Legal. Legal, então. Então, vamos aproveitar, né, essa noite com um tema tão instigante e aproveitar bem aqui a presença do Daniel. Então, o tema é a forma, a cidade e as micropolíticas do urbano, a pichação paulista com resistência escrita de si. O Daniel Mittmann, é assim que pronuncia? Uhum. Daniel Mittmann. E o Daniel ele é formado em filosofia pela Unicino, São Leopoldo, especialista em sociologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e agora faz o mestrado aqui na Unesp, na Educação, onde ele está estudando esse tema, né? E recentemente ele esteve por um mês no Paraguai, né, em Planta Alta Galeria, em Assunción, né, e lá ele publicou um trabalho, né, Pichação a Según Gauchês, editado pela cidade periférica de Lambaré por Kunirkova Cartoneira. Tá, então, e ele está com uma reflexão bem substanciosa aí sobre esse tema, que é o trabalho dele que está terminando agora no mestrado, já está chegando no final. Então vamos aproveitar, deixar ele expor esse resultado dessa pesquisa, e aí depois nós vamos desfrutar da conversa com ele, né? E o tom é bem esse, né, Daniel? É você fazer a provocação, não é? A gente não trabalha com esse foco assim de fazer palestra, não é tanto uma palestra, é alguém que tem um acúmulo no tema, faz a provocação e a conversa é nossa. Aí a gente vai vendo as inquietações aí da nossa relação com a cidade, da cultura e a cidade, o papel da memória, né? E esse outro olhar mais dinâmico do arquivo na relação com a cidade. E o seu tema, que ele é bem forte para isso aí, para a gente pensar esse modo de estar na cidade, inclusive um modo aí que tem muita marca de disruptivo, né, de singularidade, de teimosia, de criação, que eu acho que a gente vai poder aproveitar bem isso. Então, agora a palavra é sua. Não, tá ok. Bom, boa noite para todos e boa noite para todas. Primeiro, seguindo alguns ritos que são sempre esperados, e são os ritos que nós também não conseguimos nos desvencilhar, nem encontramos maneira melhor para fazer, que é, primeiramente, preciso agradecer quem me acolhe, preciso agradecer o convite que é feito, o espaço que é cedido e as pessoas que se dispõem a vir até aqui para escutar algumas das coisas que eu pretendo conversar com vocês. Então, quero agradecer primeiramente a Tereza, que é a figura com quem eu venho tendo contato há algum tempo representando o arquivo, e também dizer que, além de estar no arquivo, para mim estar em Rio Claro é algo bastante significativo. Eu sou de Porto Alegre,
e moro no estado de São Paulo há 7 anos. Atualmente eu moro na capital, mas eu passei 2 anos aqui na cidade de Rio Claro enquanto fazia os créditos das disciplinas do mestrado. E tem uma coisa que o Romualdo não disse, mas que eu gostaria de dizer, na verdade, é uma coisa que eu gosto de frisar, que eu sou professor da rede pública estadual de educação, e quando eu morei aqui em Rio Claro, eu fui professor do Chanceler, que vocês devem conhecer, que é uma escola que sofre, no discurso do dia a dia, ela sofre um pouco, que nem sempre é uma verdade, e foram 2 anos bastante interessantes que eu passei na cidade. Adquiri um pouco esse modo caipira de ser, não no tom pejorativo da palavra caipira, mas sim no tipo, uma forma de se portar e de se relacionar com a cidade. E vir para Rio Claro, vir morar em Rio Claro, antes de fazer o mestrado, foi também uma escolha da minha perspectiva, da minha relação com a cidade. Quando eu saí de Porto Alegre, fui morar em São Paulo, já foi uma escolha de ter uma experiência com a metrópole, ter uma experiência com uma cidade da dimensão de São Paulo. Passado 3 anos, eu fiz uma escolha de me relacionar com uma cidade completamente distinta, próxima, mas também completamente distinta em termos de escala. E é um pouco a partir desse interesse com o urbano, desse interesse com a vida dentro da cidade, que eu me deparei com a pichação. Então, eu comecei a lecionar em 2006, e foi a partir desse contato com a educação pública que eu conheci os primeiros pichadores, assim, que eu tive contato pessoal com os primeiros pichadores. E dessa relação que eu tive com esses estudantes, que eu tive com a pichação praticada por esses estudantes, me proporcionou uma leitura bastante diferente da cidade, uma leitura bastante diferente da leitura que eu tinha antes dessa relação. Foi a partir desse contato que eu parti para leitura de algumas obras da antropologia urbana e algumas obras da sociologia urbana que davam conta ou tentavam compreender o fenômeno da pichação. Então, dito isso, um pouco da minha relação com o Rio Claro, da minha relação com o tema, com o objeto de estudo, o que eu pensei em apresentar aqui seria um breve relato assim do que eu venho pesquisando e do que eu descobri dessa relação com a pichação e com os pichadores, e também algumas questões referentes ao estudo ou às questões que envolvem a cidade, que envolvem o urbano. Antes eu gostaria de começar com 2 breves citações, depois eu digo a quem pertencem, elas vão fazer um pouco de sentido. A primeira é, abre aspas, amar é castigar e dar trabalhos nessa vida, e vícios devem ser combatidos com açoites e castigos. A segunda, são indivíduos como esses que nos estimulam a pensar na aplicação de penas corporais, em castigos físicos para coibir práticas desumanas. A primeira citação pertence ao padre José de Anchieta, que é do século XVI, um dos fundadores de São Paulo, e a segunda pertence ao senhor Manuel Carlos, que é uma matéria de 2009, intitulada Pichadores Porcalhões, uma matéria do jornal Correio Popular da cidade de Campinas. Então, o meu projeto de pesquisa, o que eu me envolvi nesses últimos anos, partiu de um projeto criado na cidade de Campinas, chamado Programa de Combate à Prática da Pichação. É um programa que foi levado a cabo a partir do ano de 2009 pela Prefeitura Municipal, com o objetivo de, como o título deixa claro, né, combater a prática ou combater esse fenômeno da pichação. Quando eu me deparei com esse programa, quando eu me deparei com a repercussão que estava tendo na mídia da cidade de Campinas, tendo em vista o contato que eu tinha com os pichadores, tendo em vista as leituras que eu havia feito sobre a pichação, me despertou uma curiosidade. O que eu já havia compreendido era que a pichação aqui deixando claro, diferenciando a prática da pichação conhecida como Escola Paulista de Pichação ou pichação escrita com X, diferente da pichação
de qualquer outra forma de escrita, desenho, mas uma pichação que se dá pela escrita de um nome, que se dá pela relação dos grupos, que se dá a partir de uma tentativa de escrever pela cidade. Esses pichadores, eles se movimentam, ou o que eles têm como objetivo é algo que eles chamam de Ibope. Então, eles pretendem ser reconhecido entre os seus pares. O Ibope é uma categoria nativa, uma categoria dos pichadores, que eu escrevo para quê? Eu escrevo para que os outros pichadores consigam ler, para que os outros pichadores consigam compreender o que eu estou escrevendo. Então, a gente passa pelas ruas e nós que somos leigos, nós olhamos e não entendemos, e é um primeiro contato de estranhamento e um discurso que se tem geralmente pelos populares, é que é uma escrita completamente sem possibilidade de ler, sem possibilidade de compreender, como se não dissesse nada. E, de fato, a pichação é um código fechado, é um código que se está interessado em escrever para os outros pichadores. Então, se a pichação é algo que se movimenta pelo Ibope, se movimenta por uma busca de visibilidade, quanto mais eu escrever em locais de difícil acesso, em locais que sejam proibidos, mais Ibope ou mais reconhecimento eu terei entre os meus colegas. E a pergunta era, se existe essa categoria que é o Ibope, se a movimentação principal dos pichadores é ser reconhecido pelos demais, é ter Ibope, como eles dizem, um programa de combate à prática da pichação teria tudo para ter um efeito contrário. Porque no momento que eu crio uma série de mecanismos, como foi criado pelo programa, mecanismos desde a ordem policialesca, então houve uma interligação da polícia civil com a polícia militar, com a guarda municipal, um disque denúncia 24 horas, algumas outras relações do âmbito cultural, do âmbito educacional, me parecia que poderia ter um efeito contrário, em vez de coibir, acabar incentivando ou fazendo com que pessoas que talvez estivessem mais adormecidas despertassem para uma prática e aumentassem a sua prática da pichação. E a partir daí, então, a partir dessa pergunta inicial, eu tive contato com alguns pichadores e com alguns grupos da cidade de Campinas. Só que essa legislação que parecia assim particular de Campinas, no processo da pesquisa foi se mostrando como algo não particular, mas como algo que existe de uma forma muito mais generalizada pela sociedade, pelas cidades. Então fui descobrir que desde a década de 70 a cidade de Nova York já destina boa parte da verba, uma boa parte de recursos para a polícia de Nova York, simplesmente para combater o grafite, simplesmente para criar um setor da polícia que se infiltra nos grupos de grafiteiros e tem todo um trabalho de busca, de repressão, um trabalho que busca fazer com que não só não se grafite, mas que também se coloquem esses praticantes atrás das grades. E na cidade de Belo Horizonte, só para citar um outro exemplo, também é uma cidade onde se começou a criminalizar de uma forma bastante agressiva a prática da pichação. E depois eu vou falar sobre essa questão particular também que existe no Brasil da pichação e do grafite, que é algo que a pichação é um fenômeno brasileiro, então é algo que nós nos deparamos aqui com essa diferenciação e não existe em outros lugares. Mas em Belo Horizonte, a prefeitura da cidade de Belo Horizonte criou um programa, o Despiche, um programa junto com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com uma série de medidas, uma tentativa de combater e de não só combater, mas criminalizar a prática da pichação. Então, o pichador que era preso antes e era enquadrado no artigo de dano, no artigo 163, que é o artigo de dano ao meio ambiente, como se estivesse cometendo um crime ao meio ambiente, ele passou a ser enquadrado também por formação de quadrilha. E se tivesse algum menor no grupo, também seria enquadrado
pelo crime de corrupção de menores. E uma série de pichadores foram presos, ficaram meses atrás das grades, o que fez com que, mesmo com todo esse processo, não diminuísse e, pelo contrário, surgiu na cidade de Belo Horizonte uma categoria chamada os piores de Belô, que são aqueles que, mesmo com todas essas medidas de repressão, essas medidas de combate à prática, continuaram pichando e continuaram o mais que pudesse escrevendo seus nomes, e ao lado dos seus nomes conseguiam colocar a categoria de os piores de Belô. Inclusive tem uma matéria que foi ao ar pela retransmissora local da Rede Globo, de um grupo, 3 jovens que foram presos pichando um prédio na frente de uma delegacia em Belo Horizonte, e aí perguntavam para eles de costas para a câmera, com a cara na parede, perguntaram para eles por que eles estavam pichando, qual era o interesse deles. Eles falaram: olha, nós estamos pichando porque nós ainda não somos os piores de Belô, mas nós pretendemos ser os piores de Belô, e por isso escolhemos pichar na frente de uma delegacia de polícia. Não foi dessa vez, mas estamos tentando. Policiais militares prenderam nesta manhã em flagrante 3 homens que estavam pichando este prédio na rua Oiapoque, no centro da capital. Eles foram flagrados por aquela câmera do olho vivo que fica logo ali na esquina. Foi por volta de 1h da manhã. Mas quando os suspeitos estavam saindo do local depois de fazer as pichações, eles foram presos pela polícia. Com os suspeitos, esses daqui de 19, 20 e 21 anos, foi apreendido esse material, a tinta usada nas pichações e os rolos que estão aqui embaixo. A informação dos militares é que todos eles já são conhecidos por aqui, exatamente por fazerem pichações em outros locais. Como é que vocês conseguiram entrar aí no prédio? Pelo lado. Arrombado? Não, estava aberto. Escalamos o prédio. E por que essa pichação, então? Pegou rebote mesmo. A gente sonha um dia ser os piores de Belô. A gente não é ainda não, mas um dia a gente vai ser. O vandalismo deixou a fachada do 2º andar do prédio tomada por símbolos que só os pichadores entendem. Logo acima das novas pichações, há sinais de outras, antigas, que estão quase apagadas. De acordo com a PM, os suspeitos levaram cerca de 5 horas para fazer o serviço. O crime deles, dano ao patrimônio. Para alcançar o último andar do prédio, eles arrombaram 2 portas internas, né, para ter acesso a esse local. Eles serão encaminhados à delegacia Adida Juizado Especial e responderão pelo crime de arrombamento, certo? E também pelo dano. Então isso tudo foi se mostrando no trabalho como algo bastante particular, porque a pichação ela é algo que é polêmico, é algo que se coloca sempre numa situação de constrangimento, a prática da pichação, porque é algo que toca na questão da propriedade. Então, é uma prática que, por tocar, não só por isso, mas por, em primeiro momento, tocar na questão da propriedade, já se tem um discurso, já se produz um discurso popular, um discurso colocado na mídia, no senso comum, que é um discurso de a pichação é crime. E aí no Brasil se criou essa particularidade de que a pichação é crime e o grafite é arte. E aí, se nós formos atrás, nós vamos ver que o Brasil se criou essa categoria, essa distinção entre pichação e grafite, o que é único, não existe, é uma palavra que não é nem traduzível. No Paraguai mesmo, esse período que eu passei lá em contato com os grafiteiros locais, em contato com o pessoal que trabalha e que pensa acerca do grafite, era sempre uma dificuldade explicar o que significava, da onde vem essa palavra pichação, tentar explicar por que no outro país, seja no Paraguai, seja na Alemanha, seja onde for, qualquer escrita que for feito, desenho, rabisco, que for feito numa parede, num muro, é grafite. Indiferente se for colorido, tiver uma cor apenas, isso é considerado grafite. No Brasil, por uma série de questões particulares e de questões locais, a partir da década de 80, começou a surgir essas escrituras, essas escriturações de nomes, e com um formato bastante particular, muito devido ao uso do rolo de pintura, não só do spray, aquelas letras retas, pontiagudas que a gente vê pelas ruas. Inclusive, tem um formato de uma foto do SPTS, que é não sei se existe ainda, mas eram
moleques que pichavam aqui em Rio Claro, que se chama Suspeitos, e aquilo é considerado como Escola Paulista de Pichação ou Tag Reto. É uma letra que surge no estado de São Paulo, hoje, claro, já se disseminou, inclusive no Paraguai existe um grupo, um rapaz que morou em São Paulo e ficou impressionado com as pichações, voltou para o Paraguai e hoje ele picha nesse formato de tag reto, de pichação, uma palavra em Guarani, que é uma gíria em Guarani, que agora eu não sei reproduzir, mas é algo bastante híbrido. Inclusive ele estava em crise perguntando o que eu achava de um paraguaio fazendo pichação. Falei, bom, nós somos todos América Latina. O Paraguai está mais próximo do Brasil do que de Nova York, de onde vem todas essas outras expressões do grafite. Mas então, voltando à questão do legal e do ilegal, foi se mostrando que esses programas que se disseminavam numa série de cidades, em Limeira existe uma legislação especial, em Monte Mor, que é uma cidade bastante pequena, existe uma legislação especial para a prática da pichação, e todos eles, e aí foi coroado com uma matéria que saiu no jornal Correio Popular em 2010, dizendo programa de combate à pichação fracassa e vândalos tomam conta da cidade. O jornal mesmo fazia uma leitura que o programa não só não contribuiu para combater a prática da pichação, muito pelo contrário, acabou de alguma forma incentivando ou fazendo com que esse movimento crescesse. Eu acabei percebendo nesses programas todos que existia algo de recorrente nessa relação do grafite, da pichação com a legislação, e o contato também com os pichadores pôde demonstrar que existe o que na pichação? Na pichação existe um discurso de positivação, um discurso de tudo aquilo que a população, de uma forma geral, que o Estado, a mídia, coloca como algo negativo, que categoriza a pichação como vandalismo, como ilegal, como sujeira e etc. Tudo isso que é negativado, quando é absorvido pelos pichadores, aquilo assume um tom de positivação. Então, se é ilegal, beleza, melhor ainda. Se isso representa vandalismo, também não tem problema, muito pelo contrário. Quanto mais representar uma atitude de ilegalidade ou de uma atitude de vandalismo, melhor será compreendido ou mais próximo de conseguir Ibope, de conseguir reconhecimento pelos seus colegas, vai estar possibilitado. Então, eu comecei a tentar compreender essa questão a partir de um autor chamado Michel Foucault e de uma categoria, de um conceito específico do Foucault, que é a escrita de si. Só para resumir, assim, muito por cima, a escrita de si seria um processo onde o sujeito, onde o indivíduo se colocaria em alguma prática de escrita, seja ela a escrita de uma carta, a escrita de um texto, a escrita de um diário, seja qual prática for, ele se colocaria num processo de constituição desse sujeito, de constituição dessa subjetividade. Então, no momento que eu escrevo sobre mim, se eu tenho um diário, eu escrevo sobre a minha prática, eu estou pensando sobre mim. É um momento que eu paro e penso sobre a minha existência, penso sobre aquilo que eu fiz. E o Foucault, então, vai desenvolver uma série de trabalhos sobre essa escrita de si. E aí eu comecei a perceber que poderia, talvez, se aproximar a pichação de uma escrita de si. No momento que um sujeito cria um nome, cria uma tag, como os pichadores chamam, uma identificação para ele, e essa identificação, seja para ele ou seja para o grupo, é uma identificação que eu vou me colocar na cidade. Então, eu crio um nome, como, por exemplo, o Cripta, que é um dos principais, talvez um dos mais conhecidos pichadores da cidade de São Paulo, e aí todo o processo de que a pichação vive parecido com o que o grafite viveu alguns anos atrás, de começar a ser namorado pelo circuito da arte. O de Jean Cripta está hoje
esteve recentemente, não sei se já voltou, mas esteve na Bienal de Berlim, a convite dos curadores da Bienal. Já esteve na França para levar o quê? Para levar a pichação que ele faz em São Paulo, que é condenado e etc, etc, para levar para esses lugares como uma expressão de arte. Para alguns curadores europeus, grafite não é mais arte nenhum e a pichação sim que é uma arte selvagem, que é algo que representa perigo. Então, nessa escrita de si, nesse sujeito que escreve seu nome pela cidade e que não só uma escrita, mas um deslocamento também que vai constituindo esse sujeito. Então, para eu chegar no topo de um prédio e escrever meu nome, tem todo um processo, seja um processo de colocar minha vida em risco, seja um processo de negociar com a portaria ou de invadir mesmo o prédio, todo um processo que vai constituindo uma identidade, vai constituindo uma forma desse sujeito se colocar na cidade. E aí retorna a questão da cidade, né? Então, quando eu pensei nesse bate-papo, havia falado a forma cidade e as micropolíticas do urbano, a pichação paulista como resistência escrita de si. Essa escrita de si, por essa constituição do sujeito, de alguém que picha e se reconhece enquanto sujeito pichador. Então, é bastante recorrente a fala dos pichadores, sejam nas entrevistas, no contato que eu tive com eles, ou sejam nos trabalhos que já estão feitos, trabalhos etnográficos, nos vídeos, nos documentários, é bastante presente a fala da pichação enquanto estilo de vida. Então, a minha vida se constitui por conta da pichação, de um sujeito pichador. E essa escrita de si, então, essa constituição de um sujeito que se coloca em choque com essa forma cidade. E é um choque porque, por mais que que possua algum status, não só Ibope pelos pichadores, mas possui já algum status dentro da sociedade, seja convidado para ir para a Alemanha, os seus colegas em Belo Horizonte vão presos, ficam 2 meses atrás das grades. Então, essa escrita de si é uma escrita de si que se coloca em choque com a forma como é pensado a cidade global. E aí entramos nessas questões mais relativo, o termo que eu uso, a forma cidade. Por que forma cidade? E por que esses programas de pichação, contra a pichação que em 2009 desponta em Campinas, mas que depois vai para Limeira, vai para Montemor, meio que se dissemina nas cidades da região, mas que desde 2005 já existe na cidade de São Paulo, em 2006 em São José dos Campos, na década de 70 em Nova York. São todas formas que começam a ser pensadas ou começam a ser implementadas, e aí eu vou para o Foucault novamente para pensar a questão das formas jurídicas, de como nós podemos fazer parte, de como nós podemos viver e ocupar esse espaço urbano. Então, nós que somos pessoas, somos indivíduos que vivemos na cidade e que constituímos boa parte da nossa subjetividade, boa parte da nossa identidade pela cidade, pela relação que nós temos com a cidade, essa relação ela tem uma série de regras, uma série de normatizações. E essa prática da pichação seria então algo que se colocaria contrário a essas normatizações. Então aí comecei a pensar por que uma prática que se coloca como uma escrita de si, é combatida, enquanto outras práticas, como o grafite, acabam recebendo algum incentivo. E aí eu acabei descobrindo um pensador francês chamado Philippe Artieres, que é um Foucaultiano, estudioso do Foucault, que ele vai pesquisar na França a partir de que momento a escrita pública passa a ser um problema, passa a ser algo que precisa ser combatido pela polícia francesa. E aí ele retoma os arquivos da polícia francesa e descobre que existe uma data que ele descobre no século XIX, que um determinado policial que estava caminhando por uma rua de Paris se deu conta de, né, esse termo é nós que damos, uma pichação, né, mas existia um escrito, uma frase incitando uma greve,
e aquele policial toma nota daquela frase e a partir dali na França começa-se a se catalogar todas as escritas públicas, então tudo que está escrito no muro, numa parede, começa-se a catalogar e logo em seguida se cria uma legislação tentando proibir e não só proibir, mas logo em seguida apagar essas escritas. Então há uma série de registros de policiais que caminhavam por uma rua e eu vi determinado escrito, tomei nota da forma, da cor da tinta, o dia, o horário e em seguida já apaguei aquele escrito para que não represente mais nenhum problema. Esse autor vai discorrendo nessa pesquisa e vai chegar à conclusão, segundo ele, que existe um panóptico gráfico na sociedade ou na constituição da cidade. O panóptico é um conceito do Jeremy Bentham, que o Foucault se utiliza para pensar a questão da política. Então, só para resumir o que seria o panóptico, nós pensamos numa sociedade onde de qualquer lugar que nós estejamos, ou qualquer lugar que nós ocupemos nessa sociedade, a gente consiga ver a gente consiga ser visto sem necessariamente ver. Então, se nós pegamos aqui nessa sala, a gente colocar tem uma câmera e não necessariamente eu sei se alguém está me vendo naquela câmera, mas ela representa no mínimo uma atenção, porque não sei se tem, mas pode ter, pode estar sendo gravado, sorria, você está sendo filmado. Então existe um aviso. Eu não sei se estão me vendo, mas tudo indica que sim. Mas eu não vejo quem me vê. Eu não tenho a menor ideia quem está vendo a tela, onde está passando essa imagem. E o panóptico, então, seria mais ou menos nessa configuração. Esse Jeremy Bentham ele vai pensar o panóptico para tentar uma economia das prisões. Então, ele colocaria no centro, uma prisão com as células da prisão ao entorno, e no centro uma espécie de uma casa onde não se pudesse ver de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então, um policial só poderia tomar conta de todos os presos e não necessariamente precisaria ter um policial lá dentro, porque o preso não saberia se estaria ou não aquele guarda, aquele policial. O que o Artias vai falar é que na sociedade, na cidade contemporânea, na cidade moderna, se cria um panóptico gráfico. Então, não é mais permitido escrever qualquer coisa. Existe uma polícia da escrita. Por quê? Porque esse espaço público ele está loteado. É um espaço público que é público, entretanto, ele é negociado para publicidade, ele é negociado para diversos outros usos que precisam movimentar economicamente. Um grafite não tem problema nenhum, grafite ocupar um espaço público ou até mesmo uma pichação, desde que aquilo esteja regulamentado, desde que aquilo esteja feito um contrato assinado, etc. Então, se nós formos para Paulista, existem lá grafites gigantes que é gasto uma boa quantidade de dinheiro público para pintar aquilo e não há problema nenhum. Inclusive, essa questão do econômico, na TV Folha, acho que de 2 dias atrás, saiu uma matéria sobre Melbourne, na Austrália, que era uma cidade que há 20 anos vinha aplicando um programa bastante severo de combate à prática do grafite, gastando um volume econômico, um volume de recursos públicos para financiar a polícia, polícia que se infiltrava nos grupos de grafiteiros, etc. E eles se deram conta que, se esse dinheiro fosse revertido para incentivar a prática do grafite, eles ganhariam um retorno maior pelo turismo. Então, o próprio prefeito teve um evento que o prefeito lançou lá um grafite numa parede de um prédio de 5 andares, uma parede enorme, e outros tantos estavam sendo financiados. Existe uma tentativa do que? Se não se pode ir contra, começa-se a tentar regulamentar. Então, exatamente, começa a se colocar dentro de uma moldura. E aí teve o caso de uma cidade do interior de São Paulo, de uma empresa que colocou a fachada inteira, pintou de branco,
e escreveu em cima espaço destinado para a arte dos pichadores. Não tinha um único risco na parede, mas nas paredes ao lado, sim, porque o pichador não colocaria o seu nome em risco como uma pichação que estava autorizada, etc. E etc. Bom, então tem sido mais ou menos com esses temas que eu tenho me envolvido, não só a pichação, mas a questão do urbano, de uma forma, no geral, é algo que me interessa, é algo que tem me movimentado, me feito pensar um pouco. E aí, recentemente, que o Romualdo comentou, recentemente eu estive no Paraguai, onde eu passei um mês na capital, e falo isso também porque, tendo em vista o que aconteceu recentemente, um golpe de Estado transvestido, passado como se fosse um impeachment, vi uma situação bastante interessante, fazendo um parênteses, uma situação bastante interessante politicamente, com todas as limitações que o Paraguai enfrentava, passava-se por um governo que mais ou menos a população tinha alguma credibilidade, incentivo a algumas práticas culturais, incentivo à questão da história, um resgate da história. Eu passei lá no dia 18 de maio, que é a data da independência do Paraguai, e houve uma comemoração de 48 horas. Me senti até num clima de virada cultural. O centro inteiro de Assunção foi fechado e atividades todas num resgate dessa história da independência. E o grafite no Paraguai entra como algo que é completamente novo, assim, algo que nos últimos 3 anos estourou. E os grafiteiros começaram a ser convidados pelo governo paraguaio quando teve ano passado o bicentenário da independência do Paraguai, o casco histórico, o centro histórico da cidade de Assunção foi completamente grafitada, autorizado e financiado pelo governo paraguaio com temas da independência. E como não existe essa relação entre pichação e grafite no Paraguai, mas existe uma relação bastante forte entre o grafite considerado profissional, que seria esse grafite financiado, ou seja, por empresas, ou seja, pelo governo, e o grafite legal, daqueles que dizem que a prática do grafite é uma prática que precisa se manter nas ruas, que precisa se manter sem financiamento, que precisa continuar incomodando ou continuar se colocando contra as legislações. E aí, nesse processo, assim, mesmo não existindo uma diferenciação entre a pichação e o grafite, existe algo que é bastante forte entre o legal e o ilegal, que é algo que se repete se nós tirarmos no Brasil, tirarmos em São Paulo o nome da pichação e o nome do grafite, a gente poderia ler também essa disputa como uma disputa de uma prática que se coloca no campo da ilegalidade, que se positiva e que se coloca na prática da legalidade, que se coloca dentro de uma série de regras, financiamento, etc. E no Paraguai encontrei um grafiteiro chamado, que assina Cast, inclusive na foto tem uma casa na cidade de Luque, que é a cidade da Grande Assunção, que está grafitada por ele, e que é uma pessoa bastante respeitada pelos grafiteiros da ilegalidade, digamos assim, pelos grafiteiros que tomam as ruas e fazem as tags, escrevem seus nomes. É alguém que é bastante respeitado. Ele veio do Brasil, faz 8 anos que ele mora em Assunção. Só que nesse processo, nesses 8 anos, ele começou a firmar o nome dele, e como o grafite é algo que chegou em ascensão, recentemente ele começou a receber algumas ligações para fazer alguns grafites pagos, alguns grafites financiados por empresas como Coca-Cola e outras. Tá gravando e eu não estou ganhando nem nada por falar esses nomes, né? Mas enfim, pago por grandes empresas. E esse, que aconteceu? Ele foi, afinal de contas, é alguém que precisa sobreviver como outro tanto, só que ele passava nesse período que eu estava lá, foi alguém que eu me aproximei bastante e que me mostrou, basicamente assim, quem mais me mostrou do grafite de Assunção, e foi alguém que se mostrou numa certa crise existencial, porque o que ele faz e o que ele coloca no discurso é um grafite
da ilegalidade, um grafite que ocupa as ruas sem pedir licença, mas ao mesmo tempo é alguém que precisa sobreviver e é alguém que precisa, como ele mesmo disse, precisa pagar aluguel, precisa pagar faculdade, etc. E os outros que são os grafiteiros, assim, na grande maioria, que mantêm o discurso da ilegalidade, são pessoas mais jovens que moram com seus pais. E eu digo tudo isso por quê? Sobre essa questão do legal e do ilegal. Porque também o modo como eu me coloquei na pesquisa foi um modo que eu tentei fugir de algumas questões que são um pouco fáceis de se cair. A primeira que seria o quê? Ou me colocar a partir de uma leitura midiática, uma leitura do senso comum de alguém que se coloca contra a prática da pichação, ou, por outro lado, que também seria bastante fácil, que seria o lado da militância. Então, alguém que se coloca como favorável à pichação e que milita pela pichação, o que não seria o caso. E também não é o caso de acreditar que exista uma neutralidade ou acreditar que exista um local, um espaço de tranquilidade, onde eu não sou nem a favor e também não sou contra. Mas sim tentar produzir algo que fosse num outro movimento, fosse pensar algo que não é nem a favor e nem contra, que não é simplesmente achar bonito ou achar feio. Então a gente sai do campo estético e sai também de um campo moral e entra num campo, numa tentativa de estabelecer uma relação que é epistemológica, por ser uma pesquisa, e também é ontológica, porque é uma relação que se deu comigo, não só como alguém que pesquisa, mas como sujeito desde a minha relação com a educação pública. Então, o trabalho, essa pesquisa é algo que está para ser defendido agora no próximo mês, estou, bem dizer, fechado a dissertação, mas eu gostaria assim, de deixar, de frisar sempre isso, que é um trabalho que tenta produzir algo bastante complicado, de não se colocar nem de um lado nem de outro, e também saber que não existe esse campo da neutralidade. E aí eu encontrei alguns autores como o Deleuze e Guattari, com a filosofia da diferença, o pensamento como rizoma, que eu não vou desenvolver aqui, mas foram alguns autores que me deram alguma luz para tentar pensar isso de uma forma diferente, que me deram alguma luz para tentar, no mínimo, como um antropólogo deleuziano, antropólogo do Rio de Janeiro, o Márcio Goldman, que é alguém que estuda bastante Deleuze, disse, no mínimo, se colocar numa relação em que se leve a sério aquilo que a pessoa, aquilo que o grupo que se está pesquisando diz. Então, era, no mínimo, criar uma relação com os pichadores, ou mesmo com aqueles que, em algum momento, combatem a prática da pichação, mas o meu trabalho foi mais para a questão da pichação. Então, era, no mínimo, sem ser a favor ou sem ser contra necessariamente, mas era, no mínimo, valorizar e respeitar aquilo que aquelas pessoas estavam me dizendo, aquilo que aquelas pessoas estavam me comunicando. Eu acho que, então, nesse primeiro momento era isso, e aí eu fico à disposição para a gente bater um papo, já que é o bate-papo. Obrigado.